Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao podcast do Dream Team. Esse é o Dreamcast. Eu, Dr. Jorge Rizek, nutricionista Gustavo Pereira e o coach Agnaldo Alves, trazendo para vocês vários assuntos sobre saúde, bem-estar, performance, que podem levar você a um melhor desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos falar hoje sobre um tema que, cara, é muito comum no meu consultório e devem ser comum na vida de vocês. Quem não quis, né, ou nunca conheceu alguém que quis buscar uma hipertrofia. A hipertrofia ela é definida então pela busca do desenvolvimento muscular. E para várias pessoas isso pode ser benéfico, ajudando a alcançar os seus objetivos ali, tanto no esporte ou para outros fins, como por exemplo estéticos. Eu vou falar um pouco sobre a minha parte, né? A parte médica, eu sou endocrinologista, sou intensivista também, mas eu mexo muito com a parte de endocrinologia e atendo muitos atletas amadores no meu consultório que buscam um incremento de performance e hipertrofia. E uma das coisas que eu mais vejo no consultório realmente é a avaliação sobre modulação hormonal, né? Várias pessoas querem usar hormônios para benefícios próprios, né? E melhora de rendimentos, melhora de volume muscular. O hormônio ele é realmente um mocinho ou vilão dessa história toda, né? É uma questão que sempre se pergunta e a gente nunca tem uma resposta bem definida. Todo mundo acha que tomar hormônio vai gerar o crescimento muscular mesmo sem treinar, né? A gente sabe que não é bem assim. O crescimento e o desenvolvimento muscular ele depende basicamente de vários fatores como sono, como alimentação, como treino e como estímulo hormonal. Não adianta nada a gente usar hormônio no cara que não está treinando, ou no cara que não está dormindo bem, ou o cara que está se alimentando, né? A alimentação ela é que nem os tijolinhos que a gente precisa para construir a casa. Então eu preciso ter todo esse suporte de várias vias para que a via final, que é o incremento muscular, ela se desenvolva de uma ordem mais lógica. E pensando em hormônios de hipertrofia, o nosso hormônio mais hipertrófico que existe não é a testosterona, como todo mundo pensa, mas é a insulina, né? Então é importantíssimo nós estimularmos a insulina com o treino. Aí entra então a importância dos carboidratos na nossa alimentação, principalmente para quem busca hipertrofia e performance, né? A dieta low carb ela é inimiga para esses pacientes, o que é muito difundido hoje em dia aí, né? O Gustavo vai falar muito sobre isso, mas a dieta rica em carbo melhora a performance, melhora o desenvolvimento muscular. E aí, se eu tenho esse desenvolvimento legal da insulina, colocando essa glicose na célula muscular, a testosterona sim, aí ela vai conseguir fazer a função dela, que é o desenvolvimento muscular. E sim, hoje em dia nós temos ali vários meios de modulação hormonal, onde nós podemos usar de forma supervisionada o estímulo hormonal para alguns desenvolvimentos, seja para fins estéticos ou de melhora de competição, melhora de performance. Lembrando sempre, pessoal, que suplementações hormonais, elas são dopings, então depende muito desse paciente seu, né, a qualidade atlética dele, se existe alguma competição que o uso seria proibido ou não, e se for algo que esse paciente queira utilizar em algum momento da sua vida, nada como ter uma supervisão bem avaliada de perto do ponto de vista médico. Por quê? Porque quando nós fazemos estímulos hormonais, nós mexemos com vários eixos de desenvolvimento hormonal ali daquele nosso paciente. Então tem que ser visto e tem que ser acompanhado por um profissional que consiga entender isso muito bem. E pensando então no desenvolvimento muscular, lembrar sempre que esses estímulos eles devem ser acompanhados de uma nutrição, de um sono e de uma atividade física que realmente interajam em si e entreguem um melhor caminho. O Agnaldo vai falar então sobre isso também, mas existem estímulos musculares que precisam ser utilizados em cada período do treinamento, né? Então, se você quer a finalidade X ou a finalidade Y, é importante que você malhe para tal finalidade. Mas, com certeza, se a gente não fizer o conjunto da obra, a gente não tem o desenvolvimento por completo. Não é não, Gustavão? É isso aí, Jorgeira. Fala, galera, tudo bom? Sou Gustavo Pereira, nutricionista, e venho aqui para falar desse assunto muito amplo, que é hipertrofia. Recebo muito no consultório as pessoas que têm essa dificuldade ou têm esse desejo, que não é tão simples gerar hipertrofia muscular, e as pessoas não querem, a maior dificuldade das pessoas nesse estímulo é
conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque a hipertrofia ela é necessária além de uma modulação hormonal, mas não é modulação hormonal tomando hormônio, isso que muita gente não entende. Modulação hormonal, o que é? Você controlar seu eixo tiroidiano, seu eixo de melatonina, seu eixo de cortisol, diminuir estresse, melhorar sua qualidade de sono. Tudo isso é modulação hormonal. Muita gente acha que modular hormônio é só tomar testosterona e ficar grande, não é isso. Se você modular a sua resistência à insulina, hoje a gente vê muitas pessoas que têm dificuldade em ganhar massa muscular porque geram resistência à insulina. Para quem não sabe, resistência à insulina é a dificuldade que a insulina tem de entrar em contato com uma célula para fazer alguma função, ou o metabolismo da glicose ou a síntese proteica. Então, como o Jorge comentou, e que poucas pessoas sabem, a insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem no organismo. Então ela bem conduzida, bem controlada, ela sim vai gerar um quadro de hipertrofia. E para a gente gerar o estímulo de insulina, a insulina numa via bioquímica a gente fala que ela estimula uma via de mTOR, uma via AKT, que ela gera a síntese proteica. Então ela vai lá no músculo, sinaliza o músculo, através dessa insulina, algumas células que a gente fala células satélites, e faz essa proteína chegar na musculatura através do estímulo mecânico, o Agnaldo já vai falar já, e vai gerar essa síntese proteica. Só que muitos fatores impossibilitam essa insulina ter uma boa funcionalidade. A primeira é a resistência à insulina, então pacientes que têm um grau de obesidade maior, um paciente que tem uma alimentação desequilibrada, um paciente mais pró-inflamado, ele vai ter uma dificuldade grande em gerar uma síntese proteica. Outro fator que as pessoas têm muita dificuldade em relação a esse estímulo, além de não conduzir essa modulação desses hormônios que eu já comentei anteriormente, é fazer uma dieta baseada no estímulo que a gente tem que ter para hipertrofia, que é uma dieta com mais fator energético. Como o Jorge comentou, uma dieta low carb realmente não seria muito bem-vinda nesse estímulo, porque quem estimula a insulina é carboidrato ou um aminoácido que a gente chama de leucina, que a gente encontra muito no whey protein e em algumas carnes também. Então eu preciso de gerar esse estímulo glicídico um pouco maior na dieta, para me gerar uma insulina, principalmente pós-treino, para me gerar esse estímulo anabólico para a pessoa ganhar um pouco mais de massa muscular. Só que a pessoa tem que se alimentar. E hoje a maior dificuldade das pessoas, primeiro, é treinar intenso. Segundo, é não fazer restrição alimentar, uma vez que, exemplo, ela vai treinar logo cedo. Eu acho que o Agnaldo tem muita dificuldade em relação a isso com os pacientes, que é o paciente que vai treinar cedinho e ele não quer se alimentar. Ele não come bem o jantar, ele come só uma proteína com uma saladinha, não estoca glicogênio. Acorda cedo, treina em jejum sem se alimentar nada. Faz um treino muito intenso e num pós-treino ele não gera um estímulo insulínico. Na verdade, assim, ele faz o treino pensando que tá intenso, mas o rendimento dele é horroroso, né? É horroroso. Porque você não tem energia, né? Então... E é consequência. A pessoa fornece energia, ela estoca energia, ela treina mais intenso, ela gera mais força, ela gera mais rompimento de fibra muscular. E aí, num pós-treino que você gerou todo o estímulo de célula satélite, esse estímulo insulínico, ela vai entrar num processo anti-inflamatório, uma adaptação fisiológica para fazer esse músculo crescer. Só que para esse músculo crescer, ele precisa de uma estrutura bioquímica ali bem conduzida. Proteína, carboidrato, lipídio, antioxidante, vitaminas e minerais. Então não é só comer a proteína pós-treino, você precisa de carboidrato, você precisa de uma leucina. Na verdade, a gente precisa de comida, né? Você precisa de alimento. A gente vê hoje em dia a galera comendo whey protein que você come de manhã, whey protein, à tarde whey protein. Não, meu. Você pega o pessoal antigo, o Schwarzenegger da vida, o pessoal treinava e comia ovo o dia inteiro, ovo com arroz. É o básico que dá certo. E aí, voltando em toda essa dificuldade que as pessoas têm em relação à hipertrofia, que a questão de se alimentar é a questão do seguinte: a pessoa quer perder gordura e quer ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Isso não existe. São estímulos e vias totalmente distintas. A via que a gente fala que é uma via de queima de gordura é uma via oxidativa. É uma via que você diminui o nível de insulina, que quando a insulina está baixa, você ativa um hormônio que chama lipase, hormônio sensível, que é um hormônio que tem a capacidade de quebra de gordura. Então, quando eu ativo esse hormônio, eu inibo a insulina. Então, são estratégias que depois a gente pode fazer até um podcast falando em relação à queima de gordura, só que são vias distintas. Ou você ganha ou você perde. E aí, a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a maior dificuldade que eu vejo dos pacientes em relação a esse estímulo é modular o hormônio da maneira correta, não é só tomar testosterona, é fornecer a quantidade de nutrientes suficiente para ela conseguir estocar energia para ela treinar e fazer uma refeição
refeição não é só pós-treino, é o dia todo. Para gerar esse estímulo insulínico, estímulo hormonal, para ela conseguir um bom resultado. E aí sim ela consegue ter uma facilidade maior de chegar onde ela quer. E aí vem a questão do treino, que o Aguinaldo vai falar aí pra gente, da melhor maneira possível. O que a pessoa pode fazer para conseguir chegar nesse resultado um pouco mais fácil, Aguinaldo? Fala pessoal, Aguinaldo aqui. Uma coisa que eu achei interessante foi a maneira que a gente conduziu aqui para iniciar esse episódio. Que eu acho que é muito isso mesmo. Do ponto de vista da gente avaliar como é que está o funcionamento da máquina, né? Que através do endócrino você pode estar investigando como que o seu organismo está funcionando, se existe algum desequilíbrio, alguma disfunção. Depois vem outra base que é a dietética, né? Se a gente não cuidar de uma alimentação aí de acordo, você não vai desenvolver, né, os músculos da maneira que a pessoa às vezes tem um objetivo, né? Então todas essas questões têm que ser pensadas de antemão, né? Então, às vezes a gente vê nas academias aí, as pessoas querem obter um resultado, mas elas não fazem o básico antes, né? Então não adianta eu prescrever um treino intenso de musculação para esse aluno se o eixo hormonal dele não está equilibrado, ou se ele não está se alimentando bem, ou se ele não dorme direito também, né? Então, assim, a gente não consegue obter o melhor resultado se a gente não tiver essas questões alinhadas, né? E por último vem o treinamento, né? Então não adianta eu construir uma casa sem ter o alicerce forte a base, ali, né? Entendeu? Então essa base ela tem que ser feita antes. E, por exemplo, o time que a gente tem aqui, ele trabalha em cima desses pilares, né? E igual você me perguntou, qual o treino, qual a estratégia que seria melhor. Se essa base estiver feita, de longe a musculação é a melhor modalidade para você treinar para construir músculo. Agora, o que vai guiar a nossa prescrição é o objetivo do aluno, né? Pô, eu quero ter um shape de fisiculturista. Pô, você vai treinar só musculação, você vai comer, beber e dormir aquilo. Agora, se você quer ter um shape mais esguio, você quer ter condicionamento, tem outras estratégias que vão ser mais adequadas para você. Mas o caso da hipertrofia mesmo, num fator, né, mais, vamos dizer, abusivo, a modalidade musculação é o mais indicado nesse campo aí. Aguinaldo, e antigamente pensava que o treino, cara, nós poderíamos fazer ali as séries, altas séries, né, com muitas repetições, para o cara que queria emagrecer, definir, e poucas séries com poucas repetições e com peso mais alto para quem realmente queria ganhar peso. Era uma estratégia bem básica que tinha de pensamento na cabeça de todo mundo antigamente. Hoje em dia se faz assim ainda, cara, ou existem novas técnicas aí que são sendo feitas? Jorge, isso aí foi uma quebra, né, de paradigma, uma coisa que se acreditava antes, ainda é feito, alguns profissionais ainda têm essa visão, né, mas a gente vê que isso pode ser usado para determinado desenvolvimento de algumas características. Por exemplo, se eu fizer treinos com cargas mais altas e mais repetição, eu vou desenvolver valência física, eu vou desenvolver força, eu não vou estar trabalhando a questão interina da hipertrofia. O que vai fazer o músculo chegar nesse ponto do crescimento é você estressar ele na medida e, de repente, com uma carga menor, mais um número de repetição excessivo, onde você leva esse músculo à falha, ele vai estar gerando crescimento também. Então a gente tem estudo científico hoje que comprova que às vezes um treino com mais repetições e menos carga, ele gera mais resultado de crescimento muscular do que um treino mais intenso em relação à carga em si. Então, através desses estudos, derrubaram esse pensamento que um treino de mais repetição, ele seria para necessariamente enxugar a pessoa, e o treino com mais carga e menos repetições seria apenas para crescimento muscular. Então hoje já tem uma nova visão em relação a isso, que se eu treinar mais repetições, o que eu vou estar desenvolvendo? A minha capacidade de ter um cardio mais lapidado dentro da modalidade. E se eu trabalhar com mais cargas e menos repetição, eu vou estar trabalhando minha capacidade de força. Então,
essas visões, essa maneira de modular o treino assim, tem trabalhado mais capacidade física, mais valência física do que o objetivo, às vezes, de hipertrofiar ou de condicionamento físico, entendeu? Então, tem que ser muito bem avaliado aí, em si, o objetivo da pessoa. É muito legal esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho que o Aguinaldo faz, que assim, eu tenho muitos pacientes que passam com você, Guina, e uma das coisas que poucas pessoas fazem é a questão do seguinte: eu vou te adaptar para o seu ambiente. Então a pessoa trabalha sentada. O Aguinaldo fala assim: vamos trabalhar mobilidade, vamos trabalhar flexibilidade, vamos trabalhar potência do seu músculo para você conduzir a sua rotina da melhor forma possível. Eu vejo poucos personagens que fazem o trabalho que você faz, que é realmente isso, é preocupar com a qualidade de vida do paciente. Isso. E aí o paciente que às vezes tem uma dificuldade de mobilidade, o paciente que às vezes tem uma dificuldade de força, de resistência, você trabalhar com essa questão de planejamento de treino para ele conseguir executar as tarefas dele do dia a dia da melhor forma possível. E sempre baseado na questão de hipertrofia. Mas o músculo não é só hipertrofia, como eu comentei agora. O músculo é flexibilidade, é potência, resistência, força. Ele é dinâmico, né? Por exemplo, eu pego um caso de um profissional como o Jorge. Jorge, quantas horas você passa sentado no dia trabalhando? Bastante, umas 8 horas por dia. Aí você pega, por exemplo, o caso do Jorge. Ele passa 8 horas sentado. Ele vai chegar na academia, se eu passar um treino para ele, vamos dizer assim, ocasional mesmo ali da academia convencional, ele vai passar a maioria do tempo treinando sentado também. Então é interessante o profissional da área hoje observar o seu cliente, o seu paciente como um todo, entendeu? Então eu preciso melhorar a performance dele num todo. E se eu manter ele treinando, que seja o objetivo hipertrófico o tempo todo sentado, eu vou estar fazendo mais do mesmo, entendeu? Então eu tenho que desafiar ele de alguma maneira e melhorar a questão não só do ganho, do objetivo que ele me procurou para buscar, mas a qualidade de vida como um todo, entendeu? E aí entra nessa questão, você trabalha com vários treinos multifuncionais e mesmo assim ele gera hipertrofia, porque o que demanda, além disso tudo, é a dieta. Sim. Com certeza, eu acho que assim, o estímulo dietético que você dá para esse paciente é de suma importância para o corpo entender o que você quer ali, né? Eu acho que a atividade física e a dieta é o que vão controlar ali o estímulo de desenvolvimento muscular, ou de performance, ou de emagrecimento que você está dando para aquele paciente. E assim, lembrar sempre, gente, que a atividade física ela tem que ser feita de forma supervisionada para ter um melhor resultado, né? Então, fazer uma atividade física com um educador físico em cima, eu acho que faz toda a diferença, né? Você ter um personal que consegue te guiar isso melhor. É a mesma coisa que a alimentação. Você fazer por conta própria e fazer com um nutricionista te guiando, cara, totalmente diferente. E eu acho que vale muito a pena também fazer check-up de rotina, porque as pessoas às vezes fazem atividade física e vão começando a gostar e começam a aumentar o desenvolvimento muscular e estimular a performance, sem saber se existe algum problema de base de saúde aí, né? Então, às vezes um problema de hipotireoidismo ou algum problema cardiovascular que possa agregar risco de vida para esse paciente. Então, vale muito a pena fazer um check-up de rotina, fazer um teste ergométrico, fazer um estudo bem detalhado ali de como está a sua saúde para evitar lesões, claro. Ou até mesmo a simples resistência à insulina, que se o cara não melhora a resistência à insulina, ele não gera hipertrofia. O cara treina, não melhora essa base, o cara não cresce de forma alguma. Exato. A hora que ele chega e começa a cobrar o profissional, fala, eu tô treinando, mas não vai, mas alguma coisa tá errada. Mas é que tá, se você ouvir o que o seu treinador tá te falando, provavelmente ele vai te dizer para você procurar um especialista da área para te ajudar. Se eu estiver precisando de alguém para me ajudar em questões de finanças e eu não estou dando certo, eu vou procurar alguém que já traçou aquele caminho. E eu acho que é muito isso, você precisa de apoio. Sim. Né? Uma pessoa para te apontar a direção, investigar e te levar desse ponto que você está hoje e onde você quer chegar. Então tem pessoas que passam uma vida toda para falar, eu faço atividade, eu faço academia, mas eu não melhoro. Mas também ela não busca conhecimento, ela não investe naquilo de forma que não condiz o investimento com o resultado, né? Então eu acho que é muito isso. Se eu preciso saber como é que eu faço determinada coisa, eu vou procurar um profissional que saiba como, e essa pessoa vai me orientar. Então, no caso, se eu preciso saber o quanto, por exemplo, de
carbo, proteína e gordura eu preciso ingerir nas minhas refeições para chegar num determinado rendimento, eu preciso de um nutricionista. E agora eu não sei como é que o meu corpo está funcionando. Eu tenho 40 anos, eu estou sentindo que eu estou perdendo massa muscular. Eu vou procurar um médico. Então é muito isso. As pessoas, às vezes, elas pensam de uma forma arrogante de achar que ela pode por si resolver aquele problema. Tudo. Mas ela não tem conhecimento e embasamento para cuidar de si. Então é onde que acontece o erro, entendeu? Às vezes ela tá tendo a disciplina, ela tá tendo o fator motivacional, ela tá sendo constante, mas ela não tá fazendo a base. Então a base ela tem que ser feita antes de tudo isso. Você saber como que o seu organismo está funcionando. Aí depois vem a questão da alimentação, o descanso, o treinamento. Então assim, todas essas questões, elas têm que ser levadas antes de você partir numa direção. É aquela questão do seguinte, coisas que tem preço e coisas que tem valores, né? A pessoa às vezes vai num boteco final de semana, gasta 300, 400 reais e não quer investir numa consulta médica. E acha barato. E acha barato. Exato. Vai numa balada de 800 e aí não busca fazer a base e cuidar realmente do que importa, que é a questão da saúde. Mas isso é questão de prioridade, viu, Gustavo? A gente avalia vários perfis aí durante... o atendimento, a nossa profissão no dia a dia, e você vê que aquela pessoa que prioriza, né, a saúde dela, os objetivos dela, ela não sofre com esse tipo de coisa, entendeu? Então assim, é muito o meio onde que você frequenta, as pessoas que você escolhe para estar próximo de si. Então, no todo, são decisões que você tem que tomar e partir nesse sentido, né? A orientação está aí, hoje a gente tem muita informação. Sim. E muito conhecimento que a gente pode estar absorvendo de várias as fontes, né? Então a escolha está em volta dessas pessoas que vão te levar, né, na direção que você está buscando. Algumas coisas as pessoas não, ao longo da vida, duas coisas muito importantes, elas nunca vão se arrepender. Ter conhecimento e cuidar da saúde. Eu acho que são essas duas coisas que ninguém se arrepende de fazer. E é bem isso daí. A questão de prioridade, tem pessoas que às vezes a prioridade dela agora é curtir, ir pra balada, não cuidar em questão da saúde. Mas é isso. O ruim é que a conta chega, né, cara? A conta chega. A conta chega uma hora. Quantas pessoas eu peguei aqui que por não cuidar da saúde começou a desenvolver um diabetes, começa a desenvolver uma resistência insulínica, altera eixo da tireoide. E aí conta o desespero dessas pessoas, falam assim, não, agora eu vou cuidar, essa semana eu vou fazer certo. Aí faz 2, 3 meses... E o corpo já gerou todo o status inflamatório, já danificou tudo, né, cara? E pra gente voltar atrás fica muito ruim. Por isso que saúde, cara, hoje em dia existe um conceito de você tratar a saúde, né? Antigamente, na medicina, a gente esperava o cara ficar doente, pô. Você tratar diabetes como? Você tratava hipertensão como? Hoje em dia eu não quero deixar o cara virar hipertenso, não quero deixar. O trabalho da prevenção ele é muito mais barato, né? Muito mais barato. Não só para o Estado, mas para nós mesmos, né? Esses dias eu encontrei um amigo de infância, estava fazendo uma compra no mercado e tal. O cara veio me cumprimentou, não consegui reconhecer ele. Ele ficou diabético nesse trajeto da nossa vida aí, e assim, ele me falou coisas da vida dele assim que eu fiquei muito triste, sabe? Então, e aquilo ali assim reforçou a minha missão. Então acho que é muito isso, esse lance de hoje a gente olhar para a questão da prevenção, não esperar acontecer. Porque na maioria das vezes as pessoas acham que esse tipo de fatura que a gente está falando vai chegar lá pelos 60, 70. E na verdade não. Com o desenvolvimento da indústria, do jeito que as coisas são fáceis hoje de você ter acesso a uma má alimentação, a um excesso desses alimento industrializado, acelerou esse processo do organismo estar entrando em determinada falência, entendeu? Esses hábitos ruins, né? Então essa questão da prevenção, ela tem que ser tratada com muito carinho. E não é só esperar o exame alterar para começar a buscar ajuda, porque a pessoa tá acima do peso, ela acha que eu sou um gordinho saudável. Gente, não existe gordinho saudável, a bomba vai explodir.
Muita gente fala assim, Gustavo, você tá jogando praga. Não tô jogando praga, isso é bioquímica. Se você tá influenciando a sua célula, gerar um desgaste maior do que o necessário, fornecendo péssimos nutrientes. Não tem como, né? Não cara? tem como, não dá errado. E essa armadilha aí não serve só pros gordinhos, não, viu? Principalmente pros magros. São magros, se alimentam mal, não é porque tá acima do peso, né, que são saudáveis. Então tomem cuidado com isso aí, porque vamos dizer assim, é uma falsa impressão aí, tomem cuidado com isso. E assim, voltando ainda a falar sobre hipertrofia, o que é importante? O cara, quando busca hipertrofia, primeiro que ele vai ter que treinar de acordo, né? A gente vê as pessoas treinando hoje muito meia boca, né? O treinamento para hipertrofia é um treinamento que requer ali um estresse muscular mais alto. E queira ou não, com esse estresse muscular mais alto, você vai ter que dormir melhor. Você vai ter que antioxidar seu corpo melhor, né? Porque esse aumento do rendimento muscular, ele vai acabar gerando um aumento de radicais livres, pode gerar um envelhecimento precoce. Então, aumentar o aporte de antioxidantes na dieta, se beber água melhor, dormir melhor, isso tudo vai funcionar tudo em conjunto de obra para a gente chegar nesse desenvolvimento muscular que o paciente tanto quer. E é uma coisa, né, Jorge? É totalmente fora da zona de conforto, né, cara? Porque você vai ter que comer alimento numa proporção que às vezes você não quer. Sim. Você vai ter que comer alimentos que não é o sabor. E assim, cara, a dieta de hipertrofia é pesada, cara. Tipo assim, as pessoas querem ter o resultado do cara lá que tá shapeado, mas não quer trilhar o caminho, né? Mas não quer viver o processo. Né? Então, acho que vocês que têm esse objetivo, que não estão conseguindo, uma dica né, de observar o processo dessas pessoas. O cara que ele teve sucesso nesse determinado quesito, ele deixou rastro de como aquilo acontece. Então passa a estudar, observar e ver se você está a fim de pagar, né, o preço que o cara pagou para chegar onde chegou. Né? Exatamente. Eu acho que isso é muito válido antes de você se lançar numa missão assim. E aí, se alguém me perguntar o seguinte, na minha opinião, você pode, você e o Jorge, reforçar tudo isso daí. Para quem é hipertrofia, eu falo assim, para todo mundo que tá vivo. Ponto. Todo mundo tem músculo no corpo, né? O músculo ele é importante para todos, né? Agora, os objetivos aí que vão direcionar essas pessoas, né? Por exemplo, eu gosto de ter um shape um pouco mais volumoso, então eu gosto de treinar musculação, treino condicionamento físico também. Então, para mim, eu tô feliz da maneira que eu tô. Para algumas pessoas, por exemplo, o Jorge já não seria interessante. Ele tem uma modalidade de treino que para ele seria prejudicial. Para você também. Sim. Então, é muito do objetivo de cada um. Não só por fins estéticos, ou seja, de performance, mas a gente tem que pensar numa questão num todo. Por exemplo, um senhor de 80 anos, ele precisa treinar hipertrofia. Ele precisa ter músculo para ele suportar a coluna dele ereta, entendeu? Até porque ele vai perdendo músculo com o envelhecimento. Exatamente, né? Ele precisa ter músculo para ele poder brincar com os netos dele, para ele ter os afazeres dele, porque senão como ele vai sair da cama? Então eu acho que se a gente partir do básico, depois a gente pode estar pensando nas outras questões, seja estética ou competição, não sei, depende do objetivo de cada um. Mas isso se aplica a todo mundo. E muita gente também confunde a questão do seguinte, principalmente mulher. Mulher tem muita dificuldade em relação a treino de hipertrofia. Sem também o estímulo de hipertrofia, a pessoa não consegue queimar gordura. Se ela não tem músculo, o músculo tem a capacidade de queima de gordura. Quanto mais músculo você tem, mais via mitocondrial você tem, mais você consegue oxidar a gordura da melhor forma possível. E as mulheres chegam no consultório e falam assim, só quer perder. Não, primeiro você tem que melhorar a sua base muscular, fazer seu corpo entender o que é queimar gordura. Essas pessoas têm uma falsa impressão que elas vão começar a treinar e vão ficar aqui nela. Graciane Barbona. É muito difícil ficar do jeito de um atleta de alto rendimento. Não fica. Com um braço desse tamanho. Eu ouço isso muito no consultório. Eu não faço treino de hipertrofia porque eu ganho muito fácil. Isso não existe. Meu amigo, me fala o que você faz então, porque tem que estudar um segredo. Essa pessoa, então, porque eu vivo uma vida toda trabalhando isso e nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Não. Porque, só reforçando esse gancho, Jorge, para as pessoas entenderem o que acontece, aquele músculo tá travado lá, tá parado.
músculo do glúteo, quadríceps, peitoral, e a pessoa nunca treinou. O que acontece? A gente tem uma capacidade de armazenamento de energia no músculo de 400 até 600 gramas de glicogênio muscular. Cada grama de glicogênio consegue puxar até 5 ml de água. Essa pessoa não está treinando nada. Ela vai lá e começa a gerar hipertrofia, força, resistência muscular. Esse músculo vai captar energia, óbvio. A hora que ele capta energia, ele vai puxar água para dentro dessa musculatura. Para fazer o quê? Hidratação, processo de recuperação muscular, diminuição do processo inflamatório. Essa musculatura vai gerar uma recuperação para ela ficar mais condicionada. A musculação ela é para fazer o corpo se comportar com uma carga aumentada, para ela conseguir conduzir da melhor forma possível. Então, se aumenta a carga daquilo ali, a musculatura vai se adaptando. Então, é por isso que você fica inchada ou a roupa fica um pouco mais apertada. Não é que você ganhou músculo muito fácil. Isso acontece com as pessoas mais sedentárias, principalmente. Né? Quem está bem condicionado não tem essa necessidade de adaptação muscular. Né? Então, a hora que você vê que comecei a treinar, a calça dá uma dificultada para entrar, é porque você está puxando água para dentro da célula. Isso não é um processo ruim. É um processo adaptativo, fisiológico, que é para você começar a se conduzir sua musculatura, para consequentemente queimar mais gordura, adaptar seu sistema imune para gerar um processo anti-inflamatório. Então, assim, o início de tudo é um pouco mais doloroso, mais complicado, é um pouco mais confuso, porque você fala assim, eu não quero ganhar músculo, porque senão eu vou ficar muito forte. Isso não existe. Eu não vou queimar gordura do dia para noite. Então, é um processo de adaptação fisiológica. Isso é uma crença que tem que ser quebrada. Pessoal, vocês têm que ganhar músculo. Vai ganhar músculo. Músculo é bom demais para o funcionamento do organismo, ele equilibra. É claro que tudo que é demais, né, de repente não vai ser interessante para você, mas a musculatura vai fazer a sua máquina funcionar melhor. Na verdade eu falo nos pacientes muito no consultório, não sei se você pensa assim também, Gustavo, mas eu acho que a hipertrofia é muito mais difícil do que o emagrecimento. Muito mais. É muito mais. Muito mais. Porque emagrecer, cara, você pode emagrecer só com dieta. Você consegue fazer uma restrição dietética ali, lógico, a atividade física ajuda e muito, né? Mas você consegue fazer um emagrecimento. Agora, a hipertrofia, você tem todo um gancho de condicionamento, de treino, de alimentação, de sono, de preparação, de psicológico, que tem que estar tudo fluindo muito corretamente para isso. Mais tempo também, dedicação, exato. Né? E músculo também ajuda a emagrecer, né? Sim, aumenta o nosso metabolismo basal, né? Eu falo para os pacientes, assim, quando eles estão em processo de emagrecimento, que eles têm que manter a massa muscular. Eu não vou falar hipertrofiar porque é incondizente com o emagrecimento, mas pelo menos manter a massa muscular, porque se você perde... Jorge, tem a pessoa, principalmente a pessoa que é mais destreinada, ela começa a treinar, os músculos também desenvolvem, né? Não na mesma proporção que seria para uma hipertrofia, algo, né? Mas a pessoa passa a ganhar músculo também. É claro que a perca de peso ela vai estar relacionada a outro sistema. Mas o ganho da massa muscular, ele acontece em todas as isso é muito importante para manter o metabolismo basal dessa pessoa. Claro. Porque se ela vai emagrecendo e vai perdendo massa muscular, o metabolismo cai, aí, cara, vai chegar uma hora que o metabolismo dela fica tão baixo ali que fica incondizente com a dieta, onde tem um reganho, né, cara? Entrando nessa situação, a pessoa fala assim, mas você comentou que você não consegue ganhar massa muscular e perder gordura. Em predominância, não. Você não consegue perder 5 kg de gordura e ganhar 5 kg de massa magra, mas assim, você consegue perder 5 kg de gordura e ganhar 200, 300 graminhas de massa muscular. Há um grau de conversão. Isso. Né? Agora, em predominância, eu vou ganhar 5 kg de músculo. Isso não existe. Eu vou perder 5 kg de gordura num mês. Isso não existe. O fígado tem uma capacidade de metabolizar ali em gordura num mês, uma pessoa tá totalmente acima do peso, no máximo 1,5 kg, o resto é água. Não adianta o cara falar assim, perdi 5 kg de gordura, a não ser que o cara tá com uma massa muscular muito condicionada e ele conseguiu perder aquela quantidade de peso significativa naquele momento, mas é uma pessoa sem condicionamento nenhum, ela não vai perder um monte de gordura num curto prazo. Exato. Resumindo, na verdade, a hipertrofia ela envolve, como tudo na vida, um acompanhamento, né? E nós do Dream Team, nós oferecemos para vocês exatamente isso, resultado, né? Então, a hipertrofia, o que eu falei, por ser mais difícil ainda que o emagrecimento, ela requer profissionais em cima para que você obtenha o resultado de uma melhor forma possível. Então, é muito importante ter uma equipe, né, um médico, um nutricionista, um educador físico, às vezes até um psicólogo que possa te ajudar a atingir esse objetivo com uma maior facilidade.
É isso aí, galera. Nós somos a equipe Dream Team e contamos com vocês no próximo episódio, a cada semana trazendo informações valiosas para a saúde de todos. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, galera.